Aleluia, glória a Deus, IBTA. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um, amém? Quem está bem aí, manifeste aí no seu lugar, dá um glória a Deus. Aleluia, vira para o seu irmão e fala assim: você está bem? Pergunta para ele: você está feliz? Fala: eu profetizo felicidade na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Quem está preparado para mais de Deus aí? Deixa eu ver. Quem está com sede no coração e na alma de receber mais do Senhor? Amém? Então coloque sobre os seus pés, em o nome de Jesus. Abra comigo, boa noite para quem está em casa, quem está nos acompanhando aí online. Que a presença do Senhor, assim como é real neste lugar, te alcance na sua casa e onde você estiver acompanhando essa mensagem, de qualquer lugar, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos ler do versículo 12 ao 19, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 12 ao versículo 19, em nome de Jesus, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 12, quem encontrou diz amém. Glória a Deus, podemos ler? Tem alguém aí, eu estou vendo alguns irmãos procurando aí, deixa eu encontrar. 1 Coríntios 15, já está aqui também, você pode acompanhar aí nos monitores, capítulo 15, versículo 12 a 19, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo então ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsos testemunhos diante de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança, em Cristo somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Coloca a sua Bíblia na cadeira, feche os seus olhos. Eu quero pedir algo aqui que era uma cultura da IBTA, né? Eu sei que a igreja aqui é grande, mas eu queria que todo mundo desse as mãos, fechasse os corredores. Vamos orar em unidade, em comunhão. Vamos fazer isso? Você pode fazer isso? Em nome de Jesus. Esse irmão é tão precioso que está aí do seu lado. O sangue de Jesus foi derramado por você e por ele. Não há distinção de pessoas nos céus. Não há ninguém que merece mais o sangue de Jesus do que o outro. Então você precisa amar o seu irmão. Você ama o seu irmão? Se você já falou para ele que você o ama ele, já falou isso para ele? Fala para ele: eu te amo. Fala: eu te amo em Cristo Jesus. Fala para ele: Jesus te ama e eu também. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão rica oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui. Senhor, eu quero desde já interceder por cada vida, por cada família aqui representada. Senhor, tira toda preocupação agora do lar. Deus, é o Senhor que manda chuva, é o Senhor que passou o teu sangue nos umbrais dos nossos lares. Nossas casas estão protegidas, aqueles que estão nas nossas casas estão protegidos. Nós intercedemos por aqueles que estão nas ruas agora, que sejam guardados pelo Senhor. Nós oramos, ó Pai, intercedemos agora pelos lugares, ó Pai, perigosos, ó Deus, que estão correndo risco com a chuva. Guarde essas famílias, guarde essas pessoas, blinda cada uma delas, livra cada um da morte, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não pedimos para cessar a chuva, porque chuva é bênção, mas nós pedimos
pedimos ao Senhor que nos guarde, em nome de Jesus, Pai. Tira toda preocupação agora com tudo aquilo que está lá fora, mas coloca cada mente e cada coração cativo à palavra do Senhor aqui agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, que já habitou aqui nos meios do louvores, de tudo aquilo que foi feito neste culto, continue aqui presente. Usa esse humilde filho servo do Senhor com poder e grande graça, e que o rema do Senhor aconteça aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir que alinhe a nossa mente à mente de Cristo, alinhe o nosso coração ao coração de Cristo, alinhe os nossos ouvidos, os nossos lábios à revelação que vem do alto, pinga o colírio nos nossos olhos e arranca toda a escama que insiste e tenta insistir de impedirmos de vermos e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Alinhe as nossas mãos para desenvolvermos o chamado qual o Senhor nos confiou, e alinhe os nossos pés para andarmos no caminho que o Senhor já preparou para andarmos nele, em o nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, toma o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ministrar aqui debaixo desse tema, boas notícias. Quem aqui gosta de boas notícias? Deixa eu ver. Ô, gente, boa notícia é bom demais, não é? Quando a gente recebe uma boa notícia, o nosso dia muda, o nosso humor muda, a gente até namora dentro de casa, não é verdade? Hein? Até a mulher fica disponível, todas as coisas ficam tão maravilhosas. Receber algo bom é tão glorioso. Mas eu quero falar com você, existe uma bondade que está além dessa que nós vivemos aqui. Existe uma bondade que é eterna, existe uma bondade que nunca vai morrer, existe uma bondade que nunca vai perecer, e nós precisamos glorificar essa verdade de Deus. A mensagem aqui, qual nós lemos, muitas pessoas têm algumas distrações ou confusões acerca daquilo que é boa notícia. Boa notícia é o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias ou boas novas. Repita comigo: o Evangelho significa boas notícias, boas novas. Então o Evangelho não traz nada de ruim. O Evangelho só traz coisas boas. Vira para o seu irmão e fala assim: em Jesus, que é o próprio Evangelho, só tem coisa boa. Ministra algo de bom sobre a vida dele aí agora. Você tem uma palavra de bênção? Ministra uma palavra de bênção sobre quem está do seu lado aí. Ministra uma coisa boa aí. Eu ministro que você vai ser cheio do Espírito Santo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar aqui propriamente no texto, eu quero compartilhar por vocês esse momento que estava acontecendo aqui no texto e por que isso aconteceu. Por que houve essa situação aqui, esse movimento? Por que houve essa distração? Por que houve esse desentendimento das boas notícias? Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente é proclamador da verdade, quem que é proclamador da verdade? Deixa eu ver. Só é proclamador da verdade quem recebeu a verdade. Quem já recebeu Cristo aqui como seu Senhor e seu Salvador e está cheio da presença de Deus? Dá um glória a Deus aí, me ajuda a pregar, manifesta neste lugar, faz esse lugar mais ungido, em nome de Jesus. Já está ungido, mas eu preciso que você me ajude, em o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos entender que existiu uma distinção sobre a pregação das boas notícias, da boa nova. Depois que Jesus morreu, Ele liberou as boas notícias, que é o Evangelho. Então nós temos ali algumas direções sobre aqueles que eram apóstolos, sobre aqueles que... Eu quero que você entenda antemão que 120 receberam o Espírito Santo. Quantos receberam o Espírito Santo? 120 pessoas, 10% só era apóstolo. Então quem proclamou a boa notícia não eram só os apóstolos e discípulos, mas aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo para proclamar a verdade. E eu quero falar que aqui os 120 já estendeu, já largou a tenda. Você está mais do que os 120, o Espírito Santo habita em você. Mas a pregação do Evangelho, ela foi dividida dentre ali dos apóstolos, porque aqueles apóstolos que eram da raiz judaica. Outra coisa que eu quero falar para você: você não é judeu e você nunca vai ser judeu. Vira para o seu irmão e fala assim: você não é judeu e você nunca vai ser judeu, mas você foi, fala com ele, atraído pela graça, e está sobre você a verdade
dia após dia, até a verdade te buscar. Amém? Glória a Deus. Então houve uma divisão. Para a gente entender esse texto, eu preciso falar isso com vocês primeiro. Houve uma divisão, quem pregava para os judeus e quem pregava para os gentios. Ali Pedro, ali ali Pedro, ali André, ali os 12 discípulos, eles pregavam para os judeus. Por que eles pregavam para os judeus? Como que o judeu, ele funciona? O judeu, ele funciona sobre a aliança, a antiga da aliança. Então, para determinar, para ele entender que Jesus era o Filho de Deus, que havia encarnado e morrido pelos nossos pecados, eles tinham que provar nas Escrituras que as promessas que estavam na palavra, que estão ainda na palavra do Antigo Testamento, que é um livro histórico, é profético, mas é histórico, e eles então tinham que provar que aquelas promessas se cumpriram na verdade, que aquelas promessas se cumpriram em Jesus, que Jesus era o Messias que havia de vir. Então, todas as vezes que você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que todos eles, quando iam proclamar a verdade, eles falavam, como está escrito. Como que eles falaram? Como está escrito. Olha, o que foi escrito, o que foi prometido, se cumpriu. Você viu onde se cumpriu? Se cumpriu aqui, se cumpriu naquele dia na vida de Jesus, se cumpriu lá no Caná da Galileia, se cumpriu quando os cegos abriram os olhos, se cumpriu quando os surdos abriram os ouvidos, se cumpriu quando ele abriu os nossos olhos na pregação da verdade, se cumpriu quando a gente entendeu que a lei, ela é o amor. Então se cumpriu em tantas coisas. Então os judeus tinham que pregar para os judeus. Só que eles eram iletrados, eles eram pessoas simples, eles eram pescadores. O único que tinha ali um pouco mais de conhecimento era Mateus, que era coletor de impostos. Então, eles pregavam para os judeus. Porque todo judeu, ele conhece a palavra. E o que me deixa triste, nem todo crente conhece a palavra. Todo judeu conhece toda a palavra ali do Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros. Eles tinham que declarar no Bar Mitzvah lá, todos eles, sem errar uma vírgula, um tio, gente. Ele tinha que repetir diante de um líder espiritual tudo aquilo ali. Então ele conhecia a verdade, ele conhecia as promessas. Ele só poderia ter uma conversão, ele só poderia entender que Jesus era o Messias através do cumprimento das promessas e a testificação que essas promessas aconteceram em Jesus. Então eles não tinham condições de pregar na condição para os gentios, porque os gentios tinham suas culturas, tinham suas fé, tinham suas ideologias, tinham seus deuses, tinham seus entendimentos, tinham suas filosofias. E como combater isso? Somente quem tinha conhecimento. Então Deus vai atrás de um homem chamado Saulo, encontra Saulo no caminho de Damasco, que era judeu romano, que era, quanto à lei, irrepreensível. E ele era um homem culto de sábias palavras, e ele conseguia então, com o seu entendimento, com a sua inteligência, com aquilo que Deus derramou sobre a vida dele, ele pregar para os gentios. Porque imagina você quando aceitou Jesus, quão difícil foi você abrir mão das suas raízes, para você entrar plenamente na profundidade da palavra de Deus. Não foi difícil? Não demorou um tempo? Teve coisas que você não entendia, você foi atraído pela graça, mas a verdade continuou te transformando, como está escrito lá em Salmos capítulo 89, versículo 14, está escrito dessa forma: o trono de Deus é estabelecido sobre retidão e justiça, mas a graça e a verdade vão adiante dela. O que significa isso? Ninguém consegue estabelecer um trono de Deus de primeira. Todo mundo só estabelece o trono de Deus através da recepção da graça, da atração da graça, da verdade contínua, transformando você dia após dia, para que você seja reto e justo, e que o trono de Deus se estabeleça em você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu chamado, na igreja. Então ele sabia disso, então ele tinha que ir lá, e ele foi aquele instrumento de Deus, que Deus transformou. Ele era perseguidor da igreja, para ser agora um proclamador da verdade, e um agente de boa notícia. Então aqui ele foi várias viagens missionárias pregando para os gentios, mas ele tinha uma direção. Ele teve uma reunião ali com os apóstolos, com Pedro principalmente,
Ele teve uma reunião com os apóstolos e falou assim: sim, nós vamos pregar para os judeus, e isso Pedro falando, eles, os apóstolos, vão pregar para os judeus, e você vai pregar para o gentio, mas eu te dou uma direção: antes de você pregar para o gentio, pregue primeiro para os judeus. Então ele tinha uma incumbência, ele tinha que ir naquela cidade onde tinha o judeu, ele tinha que pregar para o judeu primeiro e depois pregar para o gentio. Entende isso? É uma direção. O reino de Deus tem ordem e decência. O reino de Deus é como? Tem ordem e decência. Agora imagina, aqui estava acontecendo um movimento, já vamos entrar aqui, todo mundo entendeu aí até agora? Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor então para me beber uma água aqui. Glória a Deus. Então aqui estava acontecendo um movimento quase de apostasia. As pessoas estavam deixando de viver a verdade, de viver a boa notícia, porque começaram a falar com eles tinham muitas coisas na cabeça, eles tinham que ser transformados, a graça e a verdade ainda estava transformando a vida deles. Paulo muitas vezes fala: olha, eu queria te dar alimento sólido, mas eu tenho que te dar um leitinho. Quanto crente está dentro da igreja há 10 anos, está tomando leite até hoje, 20 anos está tomando leite até hoje. Deus quer te dar um alimento sólido, entende isso? Deus quer transformar a sua vida, Deus quer fazer algo grandioso em você e através de você. Agora, o que acontecia? Havia uma situação acontecendo, um movimento acontecendo, não só no povo dos coríntios, mas se você ler a carta de Tessalonicenses, estava acontecendo a mesma coisa. Tanto é que Tito, ele vai ter que falar no capítulo 1, sobre a bendita esperança. O que é a bendita esperança? É que Jesus venceu a morte. Então aquele povo estava vendo, eles receberam a boa notícia, eles receberam o evangelho, mas eles começaram a duvidar da ressurreição. Por quê? Porque havia pessoas que tinham sido ali alcançadas pela graça que estavam morrendo. Vira para o seu irmão e fala assim: ei, eu tenho uma notícia para você, é inevitável, você vai morrer. É inevitável. Eu vou perguntar aqui, mas você responde para você mesmo. Você tem medo da morte? O que é a boa notícia? Vamos entender o que é a boa notícia. A boa notícia não foi a morte de Jesus. O nome de Jesus, de fato, nos trouxe o perdão dos pecados. O cordeiro foi imolado e seu sangue derramado para que nós fôssemos livres e tivéssemos acesso à presença de Deus. No entanto, essa não foi a boa notícia. Se Jesus tivesse morrido e tivesse tudo acabado, será que vocês realmente estavam neste culto aqui agora comigo? Se Jesus tivesse de fato morrido, como todos os outros Messias que se declararam Messias, ou que as pessoas imaginavam que era o Messias, tinha morrido. Elias morreu, Abraão morreu, Josué morreu, Moisés morreu, Eliseu morreu, Salomão morreu, Davi morreu, e aí? Será que se Jesus tivesse apenas morrido, feito tudo aquilo que ele fez nos 3 anos, feito todos os milagres que ele fez, sendo aquilo mesmo que tudo aquilo que tinha que cumprir ali, sobre ele revelar a palavra do Senhor, o amor de Deus, todas as coisas, se ele tivesse só de fato morrido, e aquele sepulcro não tivesse aberto, e ele tivesse encontrado um corpo lá dentro ainda para enterrar, será que você estaria aqui? Responde para você mesmo. Eu acredito que não. Então, entenda isso. Por que vocês acham que quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, foram se esconder? Por que vocês acham que quando Jesus foi preso, mesmo ele sabendo a palavra, mesmo ele sabendo os direcionamentos, por que eles foram esconder? Porque eles tinham medo da morte. Eles não queriam morrer. Mas Jesus já tinha falado para eles as boas novas. Mas eles foram se esconder, porque dentro daquela realidade deles, até aquela época que Cristo, até aquela época, a morte reinava. E ninguém ainda tinha vencido a morte. Ninguém. Ninguém até Jesus tinha vencido a morte. Ninguém. Mas aconteceu que, em uma sexta-feira, ele foi crucificado. O sangue dele foi derramado. Ele foi pregado numa cruz.
No sábado, nada aconteceu. Mas no terceiro dia, entenda aí. Mas no terceiro dia, uma tal de mulher, uma Maria, foi lá, o sepulcro estava aberto, mas o nosso Senhor, Ele não estava lá, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu aquilo que tirava o sono, aquilo que gerava incredulidade, aquilo que gerava preocupação. Eles foram lá, mas Ele não estava lá, Ele ressuscitou. Será que você pode virar para o seu irmão e falar assim: Ele, o seu Senhor, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Os discípulos foram lá e Ele não estava lá. Agora imagina que eles ficaram grandões, imagina aquilo. Eles ficaram cheios de alegres, eles ficaram felizes. Olha, tudo aquilo que Ele prometeu aconteceu, Ele ressuscitou. Ele não está mais no nosso meio. Aleluia! Ele ressuscitou. Boa notícia não tem a ver com morte. Boa notícia tem a ver com vida. Vira para o seu irmão e fala assim: boa notícia não tem a ver com morte, mas tem a ver com vida. Profetiza vida nele aí agora. Fala: eu profetizo sobre você vida, vida de Deus. Você recebe em nome de Jesus. Se você recebe, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Só que Jesus apareceu para eles, ficou algum tempo com eles, e Ele disse o seguinte: lembra aquilo que eu falei com vocês? Era necessário que todas essas coisas acontecessem, para que fosse liberado o outro Consolador. Vira para o seu irmão e fala assim: o outro Consolador. Eu quero te falar quem é esse outro Consolador. Esse outro Consolador é aquele que foi lá no sepulcro no terceiro dia e ressuscitou a Jesus. Esse mesmo Espírito Santo que foi lá no terceiro dia e que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Espírito Santo que habita em você e através de você, que habita em mim e através de mim. O mesmo Espírito que dá vida, Ele está aqui e é real. Ele está em você, Ele está aí dentro. Bate no seu peito e fala: eu tenho vida dentro de mim. Aqui não habita a morte, mas habita a vida. Será que você pode dizer essa verdade? Fala: o Espírito da verdade, o Espírito da vida está aqui dentro de mim. Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está dentro de você, Ele está aí dentro transformando vida. Que área aí dentro está morta, Ele está transformando vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Antes os apóstolos, proclamadores da verdade, das boas notícias, quando eles ficaram sabendo que Jesus foi preso, eles fugiram. Mas depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo os encheu e os promoveu para que eles proclamassem a verdade, as boas notícias. Todos eles morreram. Todos foram mortos. Muitos martirizados. O único que não foi martirizado foi João, que ficou na ilha de Patmos. Ele não morreu na ilha de Patmos, mas isso é outra coisa. Isso é outra situação. O único que morreu de morte natural foi o Espírito Santo, foi João. Oh, e aí eles começaram a pregar a boa notícia. Qual a boa notícia que eles começaram a pregar? Eles começaram a pregar para todo mundo: sabe aquele Jesus que vocês mataram? Que vocês pensaram que acabou? Não acabou. Vira para o seu irmão e fala assim: não acabou. Fala: se você pensa que algo acabou na sua vida, não acabou. Vocês o mataram, mas Ele venceu a morte
Ele ressuscitou. E nós seremos ressuscitados conjuntamente com Ele. Aleluia! Glórias a Ti damos, Senhor. Ah, Deus maravilhoso. Olha o que vai dizer a carta de Paulo em Romanos, capítulo 8, de 18 a 24. Ah, eu amo esse Jesus demais, eu não sei se você ama. Glória a Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vira para o seu irmão e fala assim: ei, você está aqui ainda? Fala com ele, sabe aquilo que você está passando aí? Só falta mais um pouquinho para acabar. Mas eu quero te falar, fala com ele, eu quero te falar. Tem glória chegando. Tem glória chegando. Tem glória chegando. Tem glória chegando. A glória que em você será revelada. Aleluia. A glória que em você será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente, como os filhos, a redenção do nosso corpo. Meu Deus, isso é forte demais. Tem muito crente que acredita até hoje que só a alma dele será salva. Mas está escrito, não sou eu que disse. Aguardamos a redenção. Eu vou ler aqui para vocês de novo. Pois nessa esperança fomos salvos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente. Esperando o que, irmãos? Ansiosamente, nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Repita comigo, a redenção do nosso. Então vira para o seu irmão e fala assim: não é só a sua alma que vai ser salva, mas o seu corpo também será redimido. Fala, mas você não vai ter esse corpo aí que você está vendo. Você vai ter um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Entenda uma coisa, quando eles foram lá no sepulcro de Jesus, o corpo dele estava lá? Tinha carne lá? Tinha osso lá? Tinha pele lá? Não tinha, porque o corpo dele foi redimido. Entende isso? Então, quando a gente pensa nessa situação, não apenas a nossa alma será salva, mas também o nosso corpo. Então, nós teremos também a redenção do nosso corpo como o corpo glorificado. A redenção do Evangelho consiste em 3 coisas: salvação, redenção e vida eterna. O que é boa notícia? Ressurreição. Mas o que é? Salvação, redenção, vida eterna. Repita comigo: salvação, redenção, vida eterna. Entende isso? Então o que a gente precisa pensar? Olha o que diz no versículo 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos por aquilo que não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Gente, hoje geração ansiosa. A gente quer tudo para ontem, não é verdade?
A gente quer tudo para agora, não é verdade? Mas a Bíblia fala para a gente aguardar pacientemente. O que é paciente? Esperar. Vira para o seu irmão e fala assim: ser paciente é esperar. Quando a gente vai no hospital, como que eles nos chamam no hospital? Gente, misericórdia se a gente for no SUS, né? Deus abençoe pastor Vanderlei, em nome de Jesus, que ele possa crescer na política e cada dia mais para ser usado lá, como já é usado, para nos abençoar na área da saúde também. Entenda uma coisa, gente, a gente é paciente no hospital, não é? Mas eu vou te falar, até mesmo no particular, está difícil, não está? Quando você vai lá, você passa por uma triagem, sim ou não? Você vai lá, dá a carteirinha, você passa por uma triagem, eles vão lá e colocam uma pulseirinha colorida na sua mão, você está lá quase morrendo, você está lá quase colocando os bosses para fora, mas tem alguém pior que você. Meu Deus, a gente espera tanto que a gente até melhora, sim ou não? A gente até melhora a dor, mas a gente fica lá e Senhor me ajuda. Aí você vê naqueles painéis que está lá, aí tem um número lá, o seu número é o 129, o número que está lá é 30. Você fala assim, misericórdia. Você já começa a estressar, você já começa a pensar num tanto de coisa, porque a gente quer as coisas para ontem, nós não somos pacientes. Parece que aquela situação que a gente está lá no hospital é a mesma coisa dos dias da nossa vida, sim ou não? O que você está precisando? Quem está precisando de um milagre aí urgente? Deixa eu ver. Quem está precisando de algo da parte de Deus aqui agora, em nome de Jesus? É difícil esperar, não é? Mas nós estamos vivendo, esperamos-no com paciência. Então, se não é só nossa alma que vai ser salva, o nosso corpo também, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que acredita que o arrebatamento vai ser igual aquele filme Ghost. Os apaixonados aí, né? Tem muita gente aí que apaixonou por um fantasma. Misericórdia. Apaixonou por um fantasma. Ainda torceu por relacionamento de um vivo com um morto. Olha como é que a gente é induzido, quem não tem o discernimento de Cristo. Acredita que vai vir uma luz e vai levar, e acredita que vai vir uns negocinhos negros e vai puxar para baixo. Será que é isso aí que vai ser ressurreição? O arrebatamento, será que vai ser igual todo mundo pensa, igual os filmes aí de Hollywood, que vai lá e aí de repente a pessoa some, só fica a roupa dela? Será que vai ser assim? Aquilo ali, gente, é um relance, é um vislumbre daquilo que as pessoas acham que é. Eu vou te falar, vai ser muito maior do que isso. Quando Jesus chegar lá nas nuvens para te buscar, vai ser algo arrebatador, vai ser algo nunca visto, gente. Então eu quero te falar uma coisa: não cuide só da sua alma, cuide do seu corpo, porque quando aquele dia chegar, você vai ter que dar conta do seu corpo, porque a Bíblia diz que o seu corpo é templo. O seu corpo é templo, e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Sabe você que está rechechudinho aí? Você olha aqui, tem Coca-Cola, tem pizza, tem hambúrguer, tem espaguete, tem almôndega, tem picanha gordurada, aquela picanha com aquela gordura, tem um tanto de coisa aqui, não tem? Você está cuidando bem do seu corpo? Eu não estou falando que você não pode aproveitar das coisas da vida, mas cadê a fruta? Cadê o suco natural? Cadê a água? Você sabia que para cada copo de refrigerante que você tomar, você tem que tomar 30 copos de água? E não é qualquer água não, é água com pH acima de 18, para limpar o seu sangue. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não vai vir buscar só a sua alma, ele vai vir buscar também o seu corpo. Só que muitas vezes a gente pensa o seguinte: esse corpo me faz pecar, essa carne não presta, isso aqui não vale de nada, eu vou cuidar só da minha alma. Boa notícia, não é só cuidar da sua alma, você tem que cuidar do seu corpo, porque você vai ter um corpo ressuscitado e glorificado, em nome de Jesus.
Então, como que a gente pensa salvação hoje? A gente pensa assim, naquele dia a gente vai desaparecer, vai ficar então só nossa roupa, porque isso tudo aqui vai ser destruído. Enquanto a gente pensar que só temos salvação da nossa alma, a gente vai achar que seguimos a Cristo somente para a salvação após a morte. Mas como cristãos, nós precisamos entender que a nossa vida antes da morte, ela vai nos levar à vida após a vida depois da morte. Você entendeu aí? Como cristãos, nós temos que pensar da seguinte forma: a nossa vida antes da morte vai nos levar à vida após a vida depois da morte. Vira para o seu irmão e fala assim: você pode até morrer, mas tem vida depois dessa morte que você conhece. Fala com ele: tem vida depois dessa morte que você conhece. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que Ele continuará a livrar-nos. Presta atenção, nesse texto tem uma conjunção verbal de 3 espaços de tempo distinto: passado, presente contínuo, futuro. Repita comigo, fala: passado, presente contínuo, futuro. O que o texto vai nos dizer? Vai nos livrar do quê? O que esse texto está falando? A gente vai livrar do quê? Da morte. No passado, nos livrar. No presente, de forma contínua, nos livrando. E no futuro, vai nos livrar da morte. Então, algumas coisas já me livrou da morte. Repita comigo, fala assim: algumas coisas já me livrou da morte. Fala: algumas coisas continua a me livrar da morte. Você sabe por quê? Porque nós somos falíveis e nós não somos perfeitos. Todos nós pecamos, continuamos pecando, mas o sangue de Jesus ainda continua dia após dia nos livrando do pecado, nos livrando da morte, e nos livrará. O que quer dizer isso? E nos livrará. O que foi livre da morte, com a morte de Cristo Jesus, o véu se rasgou do alto a baixo e temos livre acesso à sala do trono de Deus. Continuará nos livrando todos os dias enquanto estivermos aqui. O sangue de Jesus continuará nos livrando e decretando a morte dos pecados. Nossa alma vai sendo livre, o nosso corpo todos os dias. E o que vai ser livre ainda da morte? O que a gente vê morrer? O que você vê morrer? Você vê o espírito morrer? Você consegue ver? Você consegue ver a alma morrer? Mas o que vai lá para o caixão? O que é a igreja? O corpo. Então Ele livrará o nosso corpo da morte. Aleluia. A salvação não é somente para irmos para o céu. A salvação é que nós seremos ressuscitados como Cristo foi ressuscitado. Aleluia. Agora eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Toda a igreja feche os seus olhos, em o nome de Jesus. O que você identifica na sua vida que está morto? E que diagnóstico que já te deram que na sua vida vai morrer? Espírito Santo, fala com cada um. Talvez você já aceitou alguns sonhos, projetos, áreas da sua vida que morreram. Você já aceitou a morte. Talvez exista alguns decretos na sua vida. Às vezes existe algum diagnóstico na sua vida por pessoas que não têm Cristo, por situações familiares que estão decretando a morte em alguma área da sua vida. Mas eu quero falar para você que existe uma boa notícia. Pode abrir os seus olhos. Existe uma boa notícia.
que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Então eu quero que você profetize sobre aquela área de decreto na sua vida, que alguém sujeitou à morte. Eu quero que você declare vida, eu quero que você profetize vida. Se tem alguma área que você aceitou a morte, eu quero que você decrete a ressurreição em nome de Jesus. E eu quero ler um texto aqui para vocês, que está em 1 Coríntios capítulo 15, de versículos 50 a 58. Irmãos, eu declaro a vocês, que carne e sangue não pode herdar um reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está você, ó morte? Onde está a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Coloque sobre os seus pés. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. E ele diz aqui no último versículo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, e que nada os abale. E que nada os abale. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Boas notícias. Seja proclamador de boas novas. Seja proclamador de boas notícias. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Aleluia. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem o passado, nem as tristezas, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem quaisquer outras coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele venceu a morte e nos deu a vida. Você pode adorar o Senhor. Oh, meus irmãos, portanto, permaneçam firmes e que nada os abale, pois sabemos que no Senhor nós seremos recompensados. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. És começo, meio e fim. Saia do seu lugar. Tu és muito além do Venha até o altar do Senhor. Você quer mais de Deus? Se você quer mais de Deus, saia daí onde você está. Não fique aí, venha até o altar. Venha amar Jesus. Vem
receber mais de Jesus. Vem ser preenchido por Jesus. Vem ser alcançado por Jesus. Sai do seu lugar, vem até o altar. Vem até aqui, vem até aqui. Vem até aqui. Xaranabá, soranabá. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. E nem a morte, e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Aleluia. Eu preciso estar aqui. Sintonize no Senhor. Aleluia. Como eu ministrei aqui, Deus tem vida para você e não morte. Você vai ter a oportunidade juntamente comigo de profetizar nas áreas em que decretou morte. Você vai profetizar a vida. Nas áreas em que alguém deu um diagnóstico de morte, você vai declarar a vida. E se tem algo que já morreu, você vai poder declarar que ressuscitou. Eu quero que você sintonize agora numa canção que os irmãos vão ministrar. E eu quero que você gere fé no seu coração através do Espírito Santo. Você vai profetizar. Profetiza, ó filho do homem. Por acaso esses ossos poderá reviver? Ele disse: tu o sabes. Xaranabá, carasouranabás. Se você está aí ainda dá tempo de você sair do seu lugar e vir até o altar. Vamos adorar. Xaranabá, carasouranabás. Oh, aleluia. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Aleluia. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Profetize, profetize, ó filho do homem. Profetize, profetize vida. Profetize vida onde não há vida. Profetize agora. Será que esses ossos podem reviver? Tu sabes. Começa a profetizar agora. Começa a profetizar na área em que você já decretou e aceitou a morte. Começa a profetizar. Profetiza vida, 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 vida de Deus. Se é no seu chamado, se é no seu relacionamento, se é no seu trabalho, se é na sua família, profetiza agora a vida. Se é no casamento, profetiza agora a vida. Se é na saúde, se existe alguma enfermidade, profetiza agora a vida. Vida, 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 vida de Deus. Onde estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do Espírito Santo, o som do avivamento. Posso ouvir Oh, xaranabá, carasouranabá. o som do avivamento, a morte tornando vida. Profetiza, não fica de boca fechada não. Profetiza, profetiza, profetiza. Oh, xaranabás. Agora você vai declarar aquilo que estava morto, aquilo que você já aceitou a morte, aquilo que você já aceitou a morte na sua vida. Oh, xaranabassou. Vale de ossos secos, Profetiza.
ressuscita, ó terra que estava morta, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Oh, aleluia. A morte tornando vida, ressuscita. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, se havia aqui algum decreto de morte, eu, pela autoridade no nome do Senhor Jesus e na boa notícia, eu declaro como falido o decreto de morte. Se alguma área já estava morta, eu profetizo e eu declaro: ressuscita, ressuscita agora, ressuscita sonhos, ressuscita casamento, ressuscita corpo físico, ressuscita chamado, ressuscita o amor, ressuscita a comunhão, ressuscita a glória, ressuscita a unção, ressuscita, Pai, ressuscita, 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 ressuscita.